Isso, senhores, senhoras, futuros aí advogados, olha aqui, estava aqui, bota ela aqui. Isso é incentivo aí para os senhores e a senhora futuros advogados aí. Vimos aí a questão de crimes, considerados crimes sexuais. Vamos agora adentrar crimes ali contra a família, particularmente ali crime de assistência à família, e vamos ver também crime contra a incolumidade pública, né? Mais específico ali, crime de perigo, né? Crime de perigo comum, praticamente ali. É o que vem mais ali apresentando pela Fundação Getúlio Vargas ao longo da história dos exames de ordem. 209, 230. Mas vamos ao que interessa, então. A questão é bem antiguinha, né? 209, 2009, aliás, caiu na primeira prova ali, 2009, ainda era CESP, né? Mas aí serve para a gente, conforme falei, a questão da assistência familiar. Constitui conduta criminosa. O que constitui conduta criminosa? A letra A, deixar o pai de prover, sem justa causa, a instrução primária do filho em idade escolar. Sim, isso aqui constitui em relação à assistência familiar. Pega aí o que dentro dos artigos 244 até o 247, os senhores irão observar em torno de 3 crimes praticamente ali, que é o abandono material, que é justamente o 244, abandono material. A questão de entregar filho a uma pessoa inidônea, né? Uma pessoa que não tem capacidade de cuidar de um filho, de uma criança, de um menor, na casa. Filho menor, não vai entregar um filho aí de 18 anos para a vizinha, não. É um filho menor, tá? que seja entregue a uma pessoa inidônea, que não tem capacidade. E aí entra essa questãozinha aí de abandono intelectual, tá bom? O abandono intelectual vem deixar sem justa causa, de prover, né, a instrução primária, né, do filho, né, que quando poderia fazer, né, às vezes não tem condições de fazer e realmente não haverá. Então, aqui vem dizendo deixar de prover, né, sem justa causa, a instrução primária. É o que nós vimos aí, dá uma olhadinha no artigo 246, né? Nós falamos 246, vou botar aqui, ó, 246 do CP. Tá? E é ipsilítere praticamente. Então, essa você vê que constitui crime realmente. E aqui vem dizendo de crime de adultério. Crime de adultério, há muito tempo não se fala mais dele, né? Tá desde 2005, parece, 2005. Desde 2005 que não mais se considera crime de adultério. Tá? Emitir cheque pré-datado sabendo sem provisão de fundo. O cheque pré-datado, quando estudamos lá em direito empresarial, né? Direito empresarial que estuda, e vem dizendo que a cártula lá, o cheque é ordem de pagamento à vista. Né? E se você emite ali um cheque pré-datado, é acordo entre as partes, mesmo sabendo que não tem fundos, mas pode chegar lá na frente e você cobrir isso aí. É o que acontece no comércio. E hoje quase ninguém está mais utilizando o cheque. Tá? Então, isso aqui não constitui crime. A letra D, destruir culposamente a vidraça do prédio pertencente ao Departamento de Polícia Civil, culposamente, não existe no direito penal o crime de dano na forma culposa, somente se for dolosa. Isso aí já falamos bastante. E vamos ao que interessa? Vamos mais aí para uma questãozinha? Vamos embora? Vambora, venha, cadê ela? Aqui, 210 agora. Vem cá. 210. Aí vem dizendo que o Frederico, de maneira intencional, olha aí, a questão já traz isso, de maneira intencional, colocou fogo no jardim da residência do seu chefe de trabalho, causando perigo ao patrimônio deste e aos demais vizinhos da região, já que o fogo se alastrou rapidamente, aproximando da rede elétrica e de pessoas que passavam pelo local. Ocorre que Frederico não certificou, ele não observou ali, uma inobservância do dever de cuidado, acredito eu, não certificou com as cautelas necessárias que não havia ninguém no jardim. De modo que a conduta dele foi adotada, adotou, né, essa conduta de queimar o jardim do vizinho, por ele adotada, causou a morte de uma criança queimada que brincava no local. A criança não teve como correr, o fogo se alastrou rapidamente e veio a morrer. Desesperado, Frederico procura você, vê que ele não tinha realmente a intenção de matar essa criança, ele procura a senhora como advogada, ou o senhor como advogado, e para verificar os fatos aí indagados aí. Quanto à narrativa de Frederico, né, a conduta vem dizendo aqui.
É só daquela relembrada aí, senhores, a questão traz aí conhecimento sobre o crime de perigo comum, que nós agora já estamos em perigo comum, que é a partir do artigo 250 ao 259. Dê uma olhadinha, se for dar uma pausa, leiam os artigos, é bom às vezes ler a lei seca, e fica muita coisa isso aí. Então, a questão do perigo comum são aqueles previstos na chamada incolumidade pública, logo bem no comecinho aí. E o artigo 258, ele traz umas formas qualificadas em relação ao perigo comum, tá? Questão de incêndio, questão de desabamento, inundação, isso tudo é questão de perigo comum, é crime considerado perigo comum. E tem também essas previsões que se tem da qualificadora, o artigo 258 fala se o crime é doloso, aumenta-se a pena pela metade, né? Se o crime é doloso, aumenta pela metade, se houver uma lesão corporal grave, tá? E vai dobrar a pena se houver o resultado morte, isso é, se houver dolo pela gente, tá? Aquela questão de dolo. Agora, se o crime é culposo, esse crime de perigo comum é culposo e resultar a lesão corporal, vai aumentar a pena também na metade, tá? Agora, se houver morte, essa pena irá pegar a pena de homicídio culposo e aumenta-se em 1/3, entendeu, senhor? Então, tem que verificar se há dolo da pessoa e se há culpa, né? Se houver dolo, vai responder ali, se houver, né, o resultado, lesão corporal grave, a pena irá o quê? A pena irá ser aumentada na metade. E se houver morte, se o crime for doloso, ali a intenção dele realmente era de tacar fogo, era de tacar fogo. E se houver um resultado morte, o resultado não, a pena irá o quê? Dobrar, tá? E aqui, nesse sentido, o Frederico, né, ele praticou realmente um incêndio doloso, não há dúvida, ele quis mesmo, logo no início do enunciado, Frederico de maneira intencional, tá? Ele praticou realmente ali a questão, ele queria mesmo tacar fogo lá, em tudo lá. Ele tinha esse intuito de tacar fogo. Agora, o resultado morte, ele não tinha a intenção de matar a criança, tanto é que ele ficou desesperado depois, né? E procurou a senhora. O resultado morte foi de uma forma dolosa. E aí temos aquela questão do crime préter-doloso, lembra daquele crime préter-doloso? Bem caracterizado que quando o agente pratica uma conduta dolosa, que foi o que aconteceu, que é menos grave, lógico, o incêndio ali é menos grave de uma vida vier a morrer, lógico, né? Então, ele pratica uma forma dolosa, um crime menos grave, porém, obtém um resultado danoso mais grave, por conta de que não era pretendido, por conta de uma forma culposa. E aí estamos tratando justamente do chamado pré-doloso. Então, a criança morreu de forma culposa. Vê lá no enunciado, vem dizendo que de uma forma, aquele descuidado ali, ou seja, não observou os devidos a observar a questão do dever de cuidado, né? Então, aí, alguns podem até pensar nesse caso aqui, mas então seria um crime préter-doloso, desculpa, um dolo eventual, Vimos que o dolo eventual é quando a pessoa assume o risco. Ele poderia entrar em questão de dolo eventual, que ele se observasse a criança e falasse, tanto faz, se ela correr ou não correr, se a criança morrer, eu não estou nem aí. Ou seja, é o chamado não estou nem aí, que é o dolo eventual. E aí ele não fala isso. Então, praticamente foi culpa, sim, a questão da morte da criança. Ele agiu com dolo de incêndio e praticou ali uma conduta culposa em relação à morte da criança. E vamos ver se tem essa opção aqui, senhor. Aqui, ó, homicídio doloso, né, qualificado pelo emprego do fogo. Sim, qualificado por quê? Por causa do dano à morte. Mas não houve o homicídio doloso, né? Observando que ele não matou dolosamente a criança. Então, temos que afastar isso aqui. O incêndio doloso, simples? Não, porque teve um resultado além do pretendido, né? Não foi só simples, não vai entrar lá no 258, no 256. E homicídio culposo, não, pode entrar em homicídio culposo? Até poderia, tá? Entrar em homicídio culposo. Mas aqui, primeiramente, ele teve o dolo do incêndio, né? E aumentado a pena em razão do resultado morte, tá? Em razão de uma culpa. Então, a letra D aqui
é realmente tudo que nós falamos aqui, senhores. Senhores e senhoras, vamos lá, vamos para frente? Vamos para frente, que tem muita informação. A questão 211 traz aqui, que foi em 2014, também vem falando de perigo comum, que José, mestre de obra, foi contratado para realizar a reforma de um escritório no centro da cidade lá de Niterói. Durante a reforma, José, sem analisar, ele não analisou a planta, né? Um descuido que ele teve, e de derrubar uma parede do escritório com o intuito de unir ali as salas contíguas. De uma sala, de duas salas, ele faria uma sala tirando uma parede. É o que aconteceu aí. 2 dias após a derrubada da parede, o prédio desaba. Tem a previsão lá em relação a perigo comum, desabamento? Tem sim, senhor. Dê uma observada aí nesses artigos aí. Num desabamento, morre uma pessoa que estava no local na hora da queda. A perícia constatou, então, que o José, ao tirar aquela parede, não poderia tirar a parede, e que a parede era chamada estrutural, né? Ela estava segurando ali toda aquela laje em cima ali. Tá? E aí, dentro dos fatos, temos que implicar ali, o que indica a responsabilidade do José? Ele será responsabilizado por alguma coisa, não há nem dúvida. Aí vem a questão, a chamada cinquentinha, 50%. Ou é desabamento doloso, ou é desabamento culposo. Observando que o José, em nenhum momento, agiu ali com o dolo direto e muito menos o dolo eventual. Aquela questão, ele assumiu o risco do vou tirar a parede, o enunciado não deixa claro e realmente não transparece a questão do dolo eventual. Direto não foi, ele não tinha intenção de tirar a parede para que caísse a laje, e tal. Ou seja, 2 dias depois que aconteceu o fato. E também não há questão de dolo eventual, ele não quis o resultado, ele não assumiu o resultado, não assumiu o resultado, a questão do dolo eventual, né? O risco de produzir o resultado, ele não quis. Aconteceu, infelizmente, foi uma fatalidade ali. E aí temos que afastar o dolo. Então a questão seria o quê? Se afastando o dolo, né? Não há desabamento doloso nesse caso, e aí vamos trabalhar com a questão de desabamento culposo. E no próprio dispositivo em relação aos crimes de perigo, existe a modalidade culposa. Existe a modalidade culposa. Pega aí o artigo 256, né? Que é causar causar desabamento ou desmoronamento, né? Expor a vida a outra grade de pessoa. E logo de seguida tem um parágrafo único do 256, que é a forma culposa. Então, ele irá responder culposamente. Agora, existe as qualificadoras que nós falamos? Existe aquelas qualificadoras 258. Então, ele irá responder de forma do desabamento culposo, né? Desabamento culposo, não há dúvida disso, e a morte de forma culposa. É quase o mesmo caso daquele do incêndio lá, que nós vimos na questão anterior. Então, há o desabamento culposo circunstanciado pela causa do aumento da pena em razão da morte culposa da vítima. Tá? Observe lá o 258, que tem realmente o aumento da vítima. Ele vai responder sem sombra de dúvida. Tá? E no caso do incêndio, houve o incêndio doloso e o resultado, morte ali por forma culposa. E aqui o desabamento é culposo e há um resultado, morte também culposa. Tá? Então, o José irá responder por essas questões aí, essas situações. Podemos ir? Podemos. Vem dizendo aqui a questão 212 de 230, também de 2014, e ela vem dizendo aqui que numerosos cidadãos, aí sim, essa foi a primeira que eu botei ali, mas é agora que ela está ali. Numerosos cidadãos sem qualquer combinação prévia, ou seja, não combinaram nada, revoltados com sucessivos escândalos e a notícia de corrupção envolvendo as autoridades locais, vestiram-se totalmente de preto, né? E foram para as escadarias da Câmara Municipal, após terem escutado ali o prefeito durante uma entrevista ao vivo, que os professores municipais eram marajás, ou seja, ganhavam sem fazer nada. Lá chegando alguns manifestantes também sem qualquer combinação, olha aqui, ou liame subjetivo. Aí já podemos descartar o quê? A questão está acendendo luz para nós aqui que não há o concurso de crime. E essa questão de liame subjetivo, lembre, né, que é um dos requisitos lá do concurso de pessoa, do chamado PRIO, lembra do PRIO? É isso mesmo, lembra do PRIO. E aí a questão do liame subjetivo, do L, do liame subjetivo, ou o vínculo subjetivo, ou o vínculo psicológico, né? Ele não havia, desde o começo a questão vem dizendo isso aqui, tá? E começaram então a tirar pedra em direção do referido prédio público, tá? Prédio público. E com isso, 3 vidraças foram quebradas. A polícia, com auxílio tal de imagem, consegue chegar
até quem atirou as pedras ali. Nesse sentido, as informações apresentadas no fragmento acima analisa as alternativas corretas. Olha aqui, senhora, vamos aqui. O cidadão deve responder por crime de associação criminosa, tá? Lá previsto. Não, a associação criminosa deve haver aqui, vem para cá rapidinho, deve haver um vínculo ali, deve haver uma vinculação estável e permanente, e não meramente seja eventual. Por isso que é a associação, ele se reúne para cometer crimes, é o que está previsto lá no 288. E não é eventualmente, vamos fazer, não. Há sim o vínculo entre uma e outra pessoa, que foi claramente observado que não foi vínculo. Então, aqui podemos descartar a questão, a alternativa de associação criminosa. Tá? Vamos lá. A letra B. Descabe falar-se em crime de associação criminosa? Sim, então vamos descartar. Pois, dentre outras circunstâncias, a reunião de pessoas naquele momento foi apenas eventual. Justamente o que aconteceu. Foi eventual, descarta-se a associação criminosa, porque não teve aquele vínculo já prévio. A questão vem dizendo justamente lá, em relação que não há combinação, não há liame subjetivo. Então, essa alternativa vai ser aqui muito, mas muito mesmo nos interessa. Vamos ver outras aí para verificar. Deve incidir para o crime de dano qualificado, ali a previsão 63, parágrafo único, inciso 3, a circunstância agravante de concurso de pessoa. Não precisa ter circunstância agravante ao concurso de pessoa. Não houve concurso de pessoas, observamos aqui claramente que não houve concurso de pessoa, faltou justamente aquele requisito do liame subjetivo entre os agentes. Tá? A letra D, não houve prática de nenhum ato criminoso. Houve prática de algum ato criminoso, tá? Não há dúvida, pois a conduta descrita não encontra a adequação típica, e mais ainda, não havia dolo específico. Sim, tinha dolo, tanto é que eles jogaram pedras e tudo. Agora, tem que ser individualizado, aquela e aquela outra pessoa ali, tá? A questão da arbitragem, já que há imagem, mas não há concurso ali. Há especificação, conforme tem até na alternativa anterior, aqui, ó, 163, parágrafo único, inciso 3. É crime de dano mesmo. Eles jogaram a pedra com vontade mesmo de quebrar e destruir a vidraça lá. Tá? Então, há sim uma previsão. Tá? Há sim uma conduta típica. Tá? Há uma conduta típica. Vamos já aqui para outra, ou dar uma pausinha agora? Vamos dar uma pausinha? Vamos dar uma pausinha, que é muita informação. Aí temos mais umas 4 questões aí pela frente, ou 3, não lembro agora, vamos ver aqui. Tem a 13, tem a 14, a 15, tem 4 questõezinhas aí. E aí podemos, com muita tranquilidade, aí, resolver essas 4 questões aí, mais, dar uma respirada, e vamos continuar aí agora em relação à falsificação de moeda ali, que já está lá no 291, vamos trabalhar a falsidade ideológica, vamos entrar na parte de falsidade aí. É muito importante, muito, muito mesmo. Então, vamos parar aqui, e aí voltamos logo em seguida, senhores. Aguardo os senhores, hein? E as senhoras.